Vamos falar um pouquinho também sobre o planejamento estratégico. Nós falamos muito sobre planejamento estratégico nas nossas aulas de marketing. Nós sabemos da importância do planejamento estratégico, o quanto ele é fundamental. Nós falamos também sobre como o planejamento estratégico ele não pode ser engessado de, por exemplo, eu vou fazer o planejamento estratégico de um ano. As organizações, a parte administrativa, contábil, realmente elas podem sim fazer esse planejamento administrativo, planejamento contábil, planejamento orçamentário, planejamento tributário, principalmente o orçamentário, ela tem sim que ter pelo menos um norte. Nós, da área de comunicação, é indicado que nós façamos os nossos planejamentos a cada 3 meses, no máximo a cada 4 meses, mas para que eles possam ser reavaliados. Porque nós temos sim várias estratégias e formas aí de melhorar e no campo da comunicação tudo muda de uma forma muito rápida. Então surgem eventos, surgem parceiros, surgem várias outras oportunidades aí que vocês têm que adaptar os planos de vocês. Mas vamos lá falar um pouquinho rapidamente sobre planejamento estratégico. É a construção da imagem institucional da empresa. A primeira coisa também, eu já falei que a primeira coisa é a identificação dos públicos, né? Então são várias primeiras coisas, né? É a identidade visual, como que essa identidade, o que essa identidade visual transmite, sabe? A empresa precisa fazer um redesign da logo, o profissional liberal ele precisa ter uma identidade visual que melhor representa ele. Essas cores precisam ser adaptadas, já não são tão boas. O que é a imagem, sabe? Os uniformes estão muito antigos, é melhor a gente fazer uniformes mais modernos. A própria identidade visual da empresa, será que não é hora da gente dar uma modernizada e tal? Então, tudo isso vocês têm que pensar no planejamento estratégico de vocês. Eu faço assessoria de comunicação para uma médica, para uma pediatra, e eu estou fazendo agora, nesse momento, junto com uma agência, que são amigos meus, que eu vou trazê-los aqui depois para participar de um encontro com vocês, e de uma live, para que eles estão fazendo uma nova logomarca, uma nova identidade, um redesign, isso porque ela tem mais de 3 décadas, quase 4 décadas de atividade profissional, uma médica extremamente conceituada, e nós estamos fazendo um redesign da máquina, da marca dela, e nós vamos fazer um redesign também de toda a identidade visual do consultório e também de Instagram, redes sociais, de assessoria de imprensa, ou seja, nós vamos fazer para 2023 um novo projeto de comunicação. Aí vocês falam assim, poxa, mas já é uma médica conceituada, já é uma profissional que nunca tem paciente, nunca tem vagas para paciente no consultório, o consultório é lotado de pacientes. Mas mesmo assim, investe em comunicação? Sim, porque a comunicação é uma ferramenta e estratégia de gestão. A comunicação é um reforço de marca muito bom. E os profissionais, eles são abertos a isso, principalmente os profissionais da área da saúde, os profissionais do direito, da engenharia, da arquitetura, como eu vejo que os profissionais da arquitetura estão investindo em comunicação. Atender às exigências dos consumidores mais conscientes de seus direitos, defender os interesses entre governo e políticos, encaminhar questões sindicais relacionadas à preservação do meio ambiente, isso vocês vão ver, as responsabilidades socioambientais, responsabilidades socioeconômicas. Então, o uso adequado da comunicação nas organizações, alinhado com a missão, visão e o planejamento estratégico, leva ao alcance dos objetivos propostos e que resultam na melhoria dos produtos e serviços, no aumento da produtividade e da lucratividade. Assim, para alcançar os objetivos da comunicação organizacional, as atividades precisam estar focadas para uma variedade de públicos. Então, isso aí completou o que nós já falamos. Então, eu falei que há várias primeiras coisas, né? A outra coisa fundamental, você que é gestor da comunicação, o profissional de comunicação precisa conhecer as demandas de cada público, em particular para que ele possa implementar canais e formas de relacionamento que estejam em sintonia com os anseios. A comunicação ela só vai ser efetiva, e nós lembramos das nossas aulas de psicologia da comunicação, se a mensagem, se nós conseguimos atingir, se nós conseguimos chegar o que o nosso público espera de nós, o que ele quer de nós, né? A comunicação organizacional, então, ela se destina ao público externo e a uma gama de público externo
e o nosso público interno também, que é uma gama de colaboradores ali muito diferentes. Os tipos de comunicação, aí a gente cita, mas assim, são inúmeros, vários, mas a gente cita alguns aqui. Nós podemos falar sobre a propaganda corporativa e ações que beneficiam a sociedade, o gerenciamento da reputação, né? As relações com a mídia, a comunicação de marketing, a comunicação interna, as relações com investidores, a responsabilidade social, as relações com o governo, o gerenciamento de crise, né? E falando especificamente sobre a propaganda corporativa, por exemplo, professora, cite exemplos dessa propaganda corporativa, o que ela poderia ser usada? Por exemplo, para atrair investidores, para atrair investimentos, para influenciar, né, opiniões, para reforçar a identidade, ou melhorar a reputação, aumentar as vendas, recrutar e manter funcionários. Então, só alguns exemplos. Eu também cito, é complicadíssimo a gente citar, mas está na apostila de vocês, alguns exemplos que pode pensar assim, professora, é isso aí? Não, não é isso. Você pode... Hoje nós vivemos na época da inovação. Então você pode inovar na área de comunicação e criar um novo canal, um novo meio. Cada dia a gente cria-se, né, novos canais e novos meios, né? Então a gente poderia citar aí a TV, jornal, rádio, revista, outdoor, panfleto. Poderíamos citar a mala direta, as páginas da internet, podcast, e-mail marketing, chats, fóruns, blogs. Então, uma série aí de canais, né, que a gente pode estar utilizando, então. Um outro aspecto muito importante que a gente tem que pensar são os tipos de comunicação organizacional e suas funções, né? Por exemplo, a comunicação cultural, que é aquele comporta os climas internos, abrange a comunicação interna, qual que é a cultura organizacional, qual que é a sua cultura, é mais aberta, é mais tradicional, que é o endomarketing também. A comunicação social que visa a mente lá do consumidor, lá na ponta. A comunicação administrativa, que atende às áreas centrais de planejamento, as estruturas técnico-administrativas. O sistema de informação, e aí a gente entra nos meios digitais. Então, tudo isso aí são formas, né, de se comunicar, meios de comunicar, plataformas de se comunicar, mas não se esqueçam, não há uma receita de bolo. Hoje nós vivemos na era da inovação, na era da tecnologia, na era da comunicação, na era da informação. E você, enquanto gestor da comunicação, tem que ser um estrategista, juntamente com o gestor administrativo, o gestor financeiro, o gestor contábil, o gestor estratégico, para que a comunicação passe a fazer parte desse composto que vai trazer todos os benefícios que esses gestores, então, esperam de você.